tal, né? Eu moro lá. Que a população É uma coisa de tem doido. muito que aprender. Mas tem muitas experiências positivas. Olá, satisfação conversar mais um programa Gente que fala ao vivo, simultaneamente pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Deixa eu apresentar para vocês o nosso aplicativo da TV Exito. Tão bonitinho, lindo para você ter aí no seu smartphone, no seu tablet, gratuitamente aqui, ó, à sua disposição, viu? Para que você baixe esse aplicativo aí de graça, vou repetir, e acompanhe toda a nossa programação aqui da TV Exito. Olha, nós temos reprise às 18h10 da tarde, às 6h10 da manhã, e você que estiver nos acompanhando agora ao vivo, pode e deve participar conosco por telefone. O telefone, anote aí, 11 5081 3782. 11 5081 3782. Olha, entre os assuntos, né, que nós vamos tratar aqui, eu quero dar destaque a alguns. Livro analisa detalhes da lei anticorrupção. Câmara receberá seminário sobre primeira infância. Sob pressão, comissão da Câmara aprova plano diretor. São Paulo quer reciclar e compostar 80% do lixo, tudo isso e muito mais. Na hora e vez nos nossos ilustres amigos convidados, como advogado e empresário Misael Antônio de Souza. Como vai, Misael? Satisfação tê-lo aqui. Agora, bem melhor de estar ao seu lado, atendendo o seu convite, e ao lado dos meus amigos debatedores de longa data que temos esse relacionamento, e é uma grande satisfação sempre estar aqui. Muito bom. Também conosco o Procurador de Justiça, Marco Vinícius Petreluzzi, que já foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Liliane. Grande prazer estar aqui, revendo os companheiros do debate, o velho amigo Floriano, que eu não via há bastante tempo. É um grande prazer estar aqui de novo. Também conosco o professor Beto Custódio, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ANLURB. Como vai? Tudo bem, Tudo Beto? bem, você? Tudo firme. ótimo. Estamos aqui para aprender mais. Então, parabéns pelo programa e bola para frente. E como aprendemos, né? Que não faltam aqui são mestres. Olha aí, também conosco, satisfação em recebê-lo, vereador Floriano Pêssaro, ele que é filiado ao PSDB, já foi secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e assessor especial da Presidência da República. Tudo bem? Como Tudo vai, bom, Liliane? Floriano? Prazer estar aqui com vocês todos, essa bancada maravilhosa e ao seu lado. Muito obrigada. E você, que eu insisto na sua participação ao vivo, agora de 12h a 1h. 11 5081 3782 é o telefone do ouvinte. 11 5081 3782. Olha, gente, o secretário de Meio Ambiente, Rubens Naman Rizek Júnior, e o procurador e ex-secretário da Segurança Pública, Marco Vinícius Petreluzzi, que está aqui conosco, lançam hoje o livro Lei Anticorrupção, Origens, Comentários e Análise da Legislação Correlata. É a primeira obra a abordar a lei que passou a responsabilizar empresas por corrupção praticada por seus funcionários. O lançamento acontece hoje às 19h30 na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Higienópolis. Meu querido doutor Marco Vinícius Petreluzzi, o que não faltou aqui foi matéria para ser analisada, né? É verdade, é verdade. Mas o importante desse livro que eu e o Rubens estamos lançando, o Rubens trabalhou nessa área, foi corregedor-geral do Estado. Eu trabalho já há bastante tempo na área de improbidade. E quando nós vimos o lançamento dessa lei, nós quisemos estudá-lo, aprofundá-lo, ver de onde que essa lei vinha. Muita gente falava, isso é a resposta às manifestações, etc. E tal. E fomos estudando e vimos que isso é um movimento mundial contra a corrupção, antigo, começa ainda na década de 80. Houve muita discussão internacional para se criar uma espécie de sistema internacional de combate à corrupção, e o Brasil participa de vários estatutos internacionais, entre elas várias convenções que pregam que se tome certas medidas contra a corrupção. E no Brasil faltava uma normatização sobre as empresas, as pessoas jurídicas, né? A gente sempre olha muito a corrupção pelo lado do funcionário, pelo lado interior, né, dentro do Estado. Isso é importante, já existem leis a respeito disso, inclusive a lei de improbidade administrativa, mas faltava a empresa. E a grande novidade que essa lei traz, ela traz várias, mas, no meu modo de ver, a mais importante é o seguinte: se uma empresa
estiver participando de algum ato errado, mesmo que a sua diretoria não tenha, vamos dizer assim, plena consciência disso, não se comprove a culpa da diretoria da empresa, mesmo assim, ela pode ser punida. Porque você tem que partir do pressuposto que uma empresa ela tem que, primeiro que tudo, cuidar para que os seus funcionários, os seus prepostos não pratiquem nenhum ato de corrupção. Isso começa nos Estados Unidos, depois a Europa abraça essa tese e, finalmente, isso chega no Brasil. Eu acho que é um avanço importante. Tem vários institutos novos, como compliance, leniência, que é uma espécie de delação premiada para as empresas, para você poder punir outros envolvidos na corrupção. Enfim, tem uma série de novidades que vão chacoalhar um pouquinho o mundo jurídico. E aí se misturam os mundos, se misturam o público e o privado? Sim, veja bem, você já tem como punir uma empresa desde que você comprove que a empresa estava conscientemente associada a um funcionário público, pela lei de improbidade. Além das leis penais, que a lei penal ela não pune empresa, ela pune pessoas, pune o diretor, o presidente, o funcionário, etc. Faltava isso. Esta lei aqui, o que ela vai fazer? Vamos supor que a gente descobriu que uma empresa X fraudou uma licitação, né? Porque o seu diretor foi lá, comprou alguém, etc. e tal. O diretor pode ser punido criminalmente, o funcionário pode ser punido, mas faltava a empresa. Hoje, a empresa pode sofrer sanções administrativas, ou seja, antes mesmo de ir para juízo, gravíssimas. Ela pode ser multada em até 20% do seu faturamento bruto anual, que é um negócio pesado. Além disso, tem outras sanções. Então, isto vai fazer com que... Já está em prática, meu querido Já Marco está em vigor. Porque a gente tem algumas situações que estão sendo apuradas no metrô de São Paulo. Eu não quero entrar em detalhe de partido, nem de bandeira, não é nada disso. Mas nós temos aí, né, uma fumaça, e está sendo apurado, no que diz respeito ao metrô de São Paulo, no que diz respeito à Petrobras, não é? E é demorado, esse processo lento. Agora, a lei ela entrou em vigor em março desse ano. Ela foi editada o ano passado, com uma vacatio legis, ela entrou em vigor em março desse ano. Ela só é aplicável para fatos ocorridos após a sua vigência. Então, ela não vai ser retroativa, ela não vai atingir lá atrás. Mas ela vai ser muito importante, porque as empresas vão ser obrigadas, diante dessa nova lei, a ter sistemas internos de controle. Porque até então a empresa fazia o seguinte: isso não foi problema meu, foi o meu funcionário que foi lá e fez a coisa errada. Não, você, empresário, tem que se preocupar que o seu funcionário não faça algo errado. Você tem que ter sistemas internos de controle, né? Então, eu acho que a legislação nacional ela vai ficar um pouco mais equilibrada. Ainda tem problemas. A gente até no final diz o seguinte: nós precisávamos ter um sistema legal brasileiro anticorrupção, ou seja, consolidar isso para ficar mais fácil de ser aplicado e mais efetivo. Mas eu acho que demos um passo importante. Vamos fazer o convite para que você possa estar lá no lançamento desse livro, que é destinado a que tipo de leitor? O leigo, o curioso, ou que está inserido no assunto? Qualquer um, pelo seguinte: toda a parte histórica é uma parte bem singela, tal. Tem a parte mais técnica, jurídica, mas eu acho que, sobretudo, é destinado para quem atua na área pública, né? Sejam empresários, políticos e também aos operadores do direito em geral. Vamos convidá-los, então? Já vou te passar a palavra, Floriano, só para você anotar aí que você vai poder ter oportunidade de estar próximo aí aos autores dessa obra, que muito, né, vai contribuir para alertar, inclusive, para quem acha que não acontece nada, né? Ou aqueles que acham que para esses não acontece nada. A lei contempla aí, agora mais do que nunca, punição para esses que praticam a corrupção. Adorei a capa do livro, de uma sensibilidade bonita única, mesmo. Porque é exatamente isso, né? Ramifica, né? E vai, e se espalha. E aí você vai poder ir à livraria. Vamos fazer o convite? É na livraria Saraiva, a editora é a Saraiva. Hoje às 19h30 no Shopping Pátio de Higienópolis. Pois não, meu querido vereador Floriano. Primeiro, cumprimentar o Rubens Rizek, meu amigo Rubão, e o Dr. Petreluzzi pela iniciativa.
Infelizmente eu não vou estar em São Paulo, estou indo hoje para Campo Grande justamente para falar sobre mídias e controle social, que também é uma ferramenta importante para o combate à corrupção, a questão da internet, da tecnologia da informação. Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas cumprimentá-los, acho que nós temos um problema no Brasil que talvez seja mais grave do que alguns outros países mais desenvolvidos, talvez por conta da legislação, talvez por conta da própria cultura, que é essa cultura nossa mais clientelista, mais fisiológica, mais patrimonialista, né, para usar conceitos clássicos da ciência política, que mostram que nós temos uma cultura corrupta. Ela não é exclusiva do Brasil, mas ela é diferente, por exemplo, de uma cultura mais protestante, luterana, né, germânica, inglesa, americana. Eu acho que nós temos que estar o tempo todo atentos, porque o problema mais grave da corrupção é o desvio de recursos de áreas essenciais para o desenvolvimento da população, do povo em geral, especialmente as áreas de educação e saúde. Nós temos um desenvolvimento que eu considero, não sei o que o Dr. Petreluzzi pensa, porque pensa também mais do ponto de vista jurídico, inclusive na dissertação que eles apresentam hoje, não é? Mas nós desenvolvemos em São Paulo, especialmente, uma tecnologia que eu considero uma verdadeira vacina anticorrupção. Qual é? Que é a TI, a tecnologia da informação. Nós temos até um grande parceiro nosso, que é o Daniel Annenberg, que agora acabou de deixar o Detran, provavelmente vai ser candidato a deputado, mas ele foi um grande, digamos, mentor, ainda no primeiro governo do Mário Covas. O Petroluz, eu acho que era do time também, no sentido de desenvolver tecnologias que pudessem dar maior controle social à gestão pública, à gestão dos gastos públicos, como, por exemplo, a criação do poupa-tempo, a criação da bolsa eletrônica de compras, do pregão eletrônico, depois, em seguida, agora o e-Detran, o Detran eletrônico, esse que você recebe seu documento em casa, tirar o Detran da Secretaria de Segurança Pública, passar o Detran para a Secretaria de Gestão. Medidas que foram aproximando, digamos, o controle social, o controle da população dos atos do governo. Nós acreditamos, eu especialmente, que essa é a melhor resposta que nós podemos dar a esse câncer que se espalha entre o público e o privado, que é a corrupção, o desvio de dinheiro, sempre em benefício de poucos e não em razão do interesse público. Por isso que quanto mais a gente abrir, quanto mais usar ferramentas tecnológicas, internet e controle social sobre os atos de governo, menor será a possibilidade de nós termos esse desvio de recursos, a corrupção. Gente, Câmara receberá seminário sobre primeira infância. A Câmara Municipal de São Paulo abre as suas portas aí no próximo dia 6 para o seminário interativo pela primeira infância, promovido pelo vereador Floriano Pêssaro, e terá a participação do médico e professor Jack. Como é que é a pronúncia aqui? Chokonovski? Jack, cadê o nome? Shonkoff, da Universidade de Harvard. O objetivo é discutir a construção de uma nova educação e sensibilizar a sociedade sobre a relevância do afeto, das relações sociais, da educação, da saúde e a necessidade de se pôr um fim à violência. Agora, esse fim à violência começa com a teoria, com a prática, na família, com seminários como esse? Como é que é a sua visão? Aí está o Jack Shonkoff. Na realidade, tudo isso que nós estamos falando de cultura, acabamos de falar de corrupção, tem a ver com a formação do nosso povo, com a formação cultural, né? O que nós percebemos, e isso são anos e anos de estudo, especialmente nos Estados Unidos, em Harvard. Harvard tem uma seção especial sobre o atendimento a crianças de 0 a 6 anos, chamada primeira infância. Aliás, você me acompanhou lá, né? Eu estive estudando nos Estados Unidos agora no início do ano. E o que nós percebemos, eles perceberam mais aprofundadamente, que o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento cerebral, né, a questão da racionalidade, da emoção, tudo se constrói entre 0 e 6 anos de idade. Portanto, se nós tivermos um atendimento especial, integral,
a saúde da criança desde do zero ano até os 6 anos de idade, e especialmente um cuidado no tratamento de 0 a 3, alimentação, né, nutrição, a vacinação, o carinho, o acolhimento, o cuidado, nós teremos uma sociedade melhor. E eles fazem isso, os americanos são matemáticos, né, Petreluzzi? Você sabe que eles gostam de fazer empírico e depois cálculos. Então, eles provaram que, atendendo crianças, o Beto sabe disso também, que ele trabalha numa área muito... Não, mas ele trabalha numa área muito pobre, não é? De extrema pobreza, ali na região do Lajeado, Guaianás, onde a gente percebe que a população, quando ela tem deficiências no atendimento, na atenção às suas crianças nessa idade, o que acontece depois com a sociedade, do ponto de vista de violência, de falta de entendimento, de dificuldade no aprendizado, etc., é muito grande. E isso impacta a educação e saúde. Os americanos fizeram, para terminar, um cálculo mostrando que se os governos se voltarem para o atendimento dessa faixa etária, prioritariamente, derem atenção integral a essas crianças, para que elas não passem nenhum tipo de necessidade, nem a necessidade do afeto, do carinho, do acolhimento, eles conseguem diminuir entre 20% e 30% dos orçamentos em saúde e educação posteriormente. Ou seja, não é que diminui o orçamento da educação, mas é que melhora em 20% e 30% o desempenho na educação dessas crianças e diminui a atenção à saúde dos adolescentes, porque a formação ela é muito mais sólida e facilita o aprendizado. Você sabe que eu tenho uma teoria, que eu não vou estender aqui, mas eu tenho essa teoria, viu, Beto, e você que está ligado a essa educação, e por ser mãe também. Eu penso que o governo tinha que ter um olhar para a mulher que tem filhos até os 6 anos de idade, 0 a 6 anos de idade. Isso. Um olhar diferente mesmo. A Giliane já tem muitos benefícios. Não, teria que ter outro, porque o que está faltando no mercado chama-se mãe. E eu sou uma mãe que trabalho fora. Mas a minha jornada é quádrupla, quíntupla, enfim... Mas não é fácil ser mãe. Mas o governo tinha que ter esse olhar, porque é exatamente isso, é esse ser humano que nós estamos entregando para a sociedade. Que gente é essa? Que ser é esse? Está difícil, a coisa está complicada. Vamos avançar aqui. Você pode e deve participar conosco no 11 5081 3782, que é o telefone do ouvinte. Ainda na Câmara e sob pressão de movimentos sem teto, o novo plano diretor da cidade foi aprovado por... unanimidade, não? Na comissão de política urbana. Gente, centenas de sem-teto lotaram as entradas do plenário para pressionar a votação. O novo texto amplia áreas para a construção de habitações para a população de baixa renda. Além disso, incentiva obras nos corredores urbanos e restringe a verticalização dos bairros. Onde a gente está vendo lá que cabia, né, 50 casas, nós estamos vendo prédios aí, arranha-céus, enfim. Você tem acompanhado tanto quanto eu. Vamos ouvir aí o comentário do meu querido Beto Custódio. Primeiramente, queria cumprimentar o vereador Floriano Pêssaro e desejar a ele um excelentíssimo seminário, porque a primeira infância não é qualquer coisa. Isso aqui é o país do futuro. Então, tudo que nós construirmos agora, deixaremos o legado. Ele pode ser ruim, pode ser bom. Esperamos que seja bom. E esse seminário só vem a contribuir com a ajuda de Harvard, como outras experiências, né? Também cumprimentar o ex-secretário Petreluzzi e cumprimentar o Misael, com a sua sempre sabedoria muito preparada aqui para esse debate, e a você, Liliane, e toda a produção do programa, que leva à sociedade a possibilidade de discutir. No tocante a essa questão da Câmara Municipal, eu queria primeiro lamentar. Quer dizer, não deveria ser somente o movimento sem teto se organizar em prol de um plano diretor para a cidade de São Paulo, mas o conjunto da intelectualidade, a academia, os religiosos, quer dizer, São Paulo não suporta mais. Foi uma cidade não preparada, não planejada, e hoje nós pagamos caro. O nosso lençol freático, ele é totalmente, vou dizer aqui, segundo as informações, totalmente contaminado, né? Se você vê, na época nós tínhamos aí grandes minas nascentes, hoje elas foram espremidas, excluídas e muitas vezes também totalmente jogadas à podridão. E aí, vamos discutir daqui a pouco a questão da água, quer dizer, ela é o feedback que nós falamos da educação, é o retorno. E quando eu quero dizer isso, exatamente porque há décadas anteriores, nós não preparamos um plano diretor estratégico à altura para resolver o problema. Por exemplo, campos de futebol, praças poliesportivas, parques municipais, rios navegáveis,
Você passa pelo Tietê, você tem Ipaúra, você passa pelo Pinheiros, não é muito diferente, Tamanduateí, pelo amor de Deus. Então, acho que o plano diretor ele vem em tempo, e aí eu queria cumprimentar a administração municipal, o prefeito o Fernando Haddad, e cumprimentar todos os vereadores, porque eles farão agora as medidas substitutivas, quer dizer, vão apresentar propostas para corrigir. E eu não espero que não possamos somente privilegiar ali, contemplar os grandes empresários, mas complementar também os que mais precisam, por moradia, por espaço de cultura, lazer, ou seja, o plano diretor é o momento de decisão. E aí eu acho que nós não precisamos mais de arranha-céus. Como vereador que foi, eu queria entender um pouquinho. Cada um apresenta o seu projeto, as subprefeituras apresentam, porque quem conhece tem que conhecer o subprefeito, quem mora na região. Como é que vem o plano como um todo, ele é construído? Seu vereador Floriano Peso também poderá fazer o complemento da informação. Primeiro, a prefeitura ela manda uma proposta inicial, que é como se fosse um plano. Um raio-x, e a subprefeitura chama as lideranças, os vereadores ajudam, né, ou seja, discute cada região. Por exemplo, Pinheiros. Vai ter ou não área industrial? Vai ter ou não a área mista? Vai ter ou não a área estritamente residencial? A mesma coisa por exemplo, Parelheiros. A pergunta é, teremos aeroporto ou não? Ou vamos manter aquela mata linda e maravilhosa de Marcilac e outras próximas de lá? Então é a grande questão. E aí, voltando para a Câmara Municipal, os vereadores farão as últimas mudanças. Então nós chamamos de substitutivo, tá certo? Eu vou apresentar lá parágrafo tal, linha tal, eu quero mudar. E aí o plenário, que ele pode ser ou não unânime, eu acho que não vai ser, ele vai fazer as devidas mudanças. E, com certeza, isso já tem a reciprocidade para 2015, que quando começa, efetivamente, a agir conforme a lei do PDE, que nós chamamos de Plano de Desenvolvimento Estratégico. E aí a questão do tráfego da região, tráfego com E, né? Tudo. O tráfego da região, porque eu estou vendo um verdadeiro caos dentro de São Paulo, depois não tem quem resolva, né? Não tem, porque está um caos ou não está. Meu querido administrador, advogado, empresário Misael, seu comentário. Realmente, São Paulo hoje é intransitável, né? Nós não temos mais uma via de acesso que você possa trafegar livremente. Agora, será que nesse plano diretor, Beto, será solucionado o problema dos corredores comerciais?
ruas, viadutos e túneis na cidade de São Paulo. Agora nós temos faixas pintando o asfalto dizendo que é corredor público. Quer dizer, isso é uma piada, isso é menosprezar a inteligência do contribuinte, meu Deus do céu. Qual é a alternativa que você está me dando para me tirar mais uma faixa de circulação? Qual é a alternativa? Me dá uma alternativa? Não. Vamos pintar aqui a 23 de maio, que já não comporta mais o fluxo de tráfego, e vamos dizer que estamos realizando uma grande obra. Chega de menosprezar a nossa inteligência. Não dá mais, temos que mudar isso. Eu queria só fazer 2 comentários importantes. Em relação ao governo do Estado, não é verdade que não foi feito nada nos últimos anos. O governador Alckmin já disse isso. Aí, Pêssaro, foram 4 novos sistemas de abastecimento na cidade criados nos últimos 10 anos. 4. De Jarinu até a região do Alto Tietê. Né? Não fazem parte do sistema de Cantareira. O sistema Cantareira é um sistema grande e bem interligado. Mas 4 outros sistemas foram criados, muito menores que o Cantareira. O Cantareira é o maior. A Sabesp trabalha o tempo todo nisso, o tempo todo. O que nós estamos vivendo nesse momento, obviamente, é uma estiagem nos níveis da estiagem que nós tivemos em 2002, que pode se mostrar algo cíclico. Isso tem a ver com mudança climática. É claro que pode dizer agora, é muito fácil, aliás, é o discurso fácil até da oposição ao governo do Estado, nesse momento, dizer, não, porque não fizeram, porque tinha que ter feito, etc. Vai ver o que a Sabesp já fez nos últimos 10 anos. 4 novos sistemas de abastecimento foram criados. Agora, claro que nós vamos ter problema de água, e todo mundo sabe que nós temos problema de água, numa cidade de 11 milhões de habitantes, num conglomerado de 22 milhões de pessoas, que vão consumir água, e precisam consumir cada vez com mais racionalidade. Outro dia, um político também da oposição disse, não se fez nenhuma campanha de economia de água. Não é verdade. A Sabesp tem, há 7 anos, um sistema, o Petrelusa lembra disso, chamado Pura. Aliás, foi uma das iniciativas de um amigo nosso, o Alexandre Schneider, não é? Que também acho que será candidato esse ano, é um sujeito que conhece muito a administração pública. O que o Pura faz? O Pura premia residências e indústrias e órgãos públicos que fazem o uso racional da água, com aquele sistema de bico, de torneira que espalha mais. Vereador, com todo respeito, eu estou a 700 metros da sede da Sabesp. A rede de água da Sabesp está completamente podre. Vira e mexe, estoura um cano. No meu estabelecimento, na minha empresa, estourou esse cano. Eu liguei para a Sabesp. Aquilo estava 8 metros jogando água para cima. Sabe o que a Sabesp me disse? Aguardar que em 24 horas será tomada providência. Olha, o desperdício. A 700 metros da Sabesp. Eu não me contive, liguei para a presidente da Sabesp. Espera aí, vocês estão gastando horrores do dinheiro público em campanhas para reduzir o consumo de água, o desperdício de água. E eu vou ter que aguardar 24 horas para resolver um problema que é da Sabesp? Mas enquanto Uma hora depois tinha a equipe da Sabesp lá e resolveram. Agora, só para ajudar aí um pouco a argumentação do Floriano, em 95, quando o governo Covas assumiu, portanto, aos 20 anos, mais ou menos, que o Misael se refere, nós tínhamos quase 3 milhões de pessoas, entre 2,5 e 3 milhões e meio de pessoas na Zona Sul de São Paulo, submetidos constantemente a racionamento de água. Ou seja, tínhamos que fazer mais espera um pouquinho. Sistemas foi feito isso em 1 ano e meio, foi resolvido. Eu me lembro até que se fez um grande elogio ao governo quando você retirou essas pessoas do racionamento. De lá para cá foram feitas muitas coisas. E é lógico, sempre vai ter cano que estoura, sempre vai ter ineficiência aqui ou ali. Agora, não dá para negar, é absolutamente inegável o que o Floriano acaba de dizer. E olha, eu estou dizendo isso, eu não sou mais do PSDB, não sou nem não é uma questão partidária, não. É um problema é uma questão de justiça, né? O que está havendo hoje é um problema climático. Quer dizer, basta olhar a precipitação que houve esse ano. E eu estou muito preocupado pelo seguinte: nós estamos trabalhando com a hipótese
de que nos meses de estiagem a gente tenha uma precipitação maior, que são os próximos meses, né, que são os meses que chove menos. Se não houver, aí vai ter que ter rodízio ou coisa pior. Porque nós vamos ter, vai ter lugares que não vai ter pressão para a água chegar. Nós estamos prestes a ter problemas muito graves. Agora, nós raciocinamos sempre quem é o culpado, né? E a gente nunca acha que as coisas podem acontecer. Nenhum sistema é feito para trabalhar quando você tem uma exceção. Ele é feito para trabalhar na regra. Na regra. Claro. Né? Até porque você fazer um sistema para trabalhar na exceção, ele vai custar tão caro que não tem sentido você inverter. E a estiagem é nacional. Porque, claro que no discurso político, Beto, só para terminar isso, claro que há um embate com o governo, porque o governador é candidato à reeleição. E tem um candidato de oposição, assim por dentro. Mas a estiagem é nacional. Nós temos um problema de estiagem que vai gerar um problema energético no Brasil. A presidente da República foi à televisão e já anunciou que nós vamos ter problema com a energia. Que tem que ligar as energias de termoelétrica. E aumentou o preço Então o problema é nacional. A inoperância, a ineficácia é nacional. O problema é climático. Foi de São Pedro. Climático. Não, porque iniciaram a transposição do Rio São Francisco, um projeto do PSDB, diga-se de passagem, orçado em 8 bilhões e 700, aliás, 4 bilhões e 700, já gastaram 16 bilhões e não tem 200 quilômetros prontos. Agora, Misael, a resposta está conosco. Eu acho que, assim, primeiro, a questão da coerência, da responsabilidade. Primeiro, assim, é uma questão suprapartidária. Todos os partidos têm responsabilidade. Eu não estou pensando em partido. Não, eu também concordo contigo. No meu país. Não, mas eu estou pensando todo mundo tem que ter opinião política. Uma cesta e aí, básica para calar eu não culparia o governador única e exclusivamente, mas eu coloco a responsabilidade do governador, na presidência da República, todos os prefeitos, todos os governadores. E todos nós que somos ou não parlamentares. Primeiro, uma pergunta que eu faço aqui, ó. O que nós fazemos com a água da chuva em nossa casa? Qual foi a campanha de incentivo do governo? Tá. Não, o que nós fazemos? Na minha casa, por exemplo, eu não vou esperar o governador falar. Ó, três caixas subterrâneas com 16 mil litros cada uma. Sim. Na minha casa não, na minha empresa. Eu tenho eu tenho 48 mil litros. Só concluindo. E a parte de sanitários, descargas e não sei o quê, eu uso a água da chuva. Misael, só concluindo. Então, assim, a água da chuva podemos usar perfeitamente para lavar carro, lavar quintal, aguar as plantas, né? Por exemplo, a água do banho, que nós lavamos a mão ali, tá certo? Ela pode ser utilizada com certeza para os vasos sanitários que estão abaixo desse nível. Mas nem toda casa tem. Mas é uma pergunta que a gente faz. Por exemplo, lá em casa, a conta era 140, caiu para 57. Aí foi o fiscal da Sabesp e falou: você está desviando água? Não, é o contrário, estou usando a água que eu não utilizaria antigamente. Então, esse é um problema. É problema de educação. Nas universidades, nas escolas, temos que fazer a reutilização. A outra situação, quando nós falamos aqui, e o tema é multa, não é multa, a multa não vai resolver. Agora, o chamamento de atenção, a indicação para boas práticas, ações, né? Por exemplo, quando ele falou, eu vou dar desconto para quem economizar. Ótimo, você vai ver só. Claro. Agora a multa só não resolve. Se multa só resolvesse, não teríamos mais acidentes ou assaltos em São Paulo. Outra coisa, e no Brasil, é essa questão do trem e do metrô. Eu não tenho dúvida alguma, todos os governadores que passaram e o que está e os que virão têm responsabilidade. Então não houve investimento no trem adequadamente no metrô. E eu vou dizer uma coisa, Misael, se o senhor pegar aqui um corredor de ônibus que vai para Grajaú, que vai para São Miguel Paulista, que vai para a periferia, o senhor vai dar razão para a periferia aqui, elogia, sim, os corredores de ônibus. Agora, não é só elogiar, acho que tem que dizer o seguinte: os comércios têm que ir para as periferias, as indústrias, nós estamos concentrando tudo no centro, ó, Pinheiros, Perdiz, Aclimação, né, Vila Mariana, tudo aqui. Pessoas que têm necessidades especiais educacionais. Elas saem da cidade de Tiradentes, saem de Pirituba e vêm aqui para o HC, para a ACD, para a APAI. Então, esse tipo de serviço tem que ir para as periferias. Automaticamente, você vai usar menos. Quer dizer, quem sai do extremo da periferia, vem trabalhar para o centro. Então, o corredor é assim, mesmo pintado, entra no ônibus, você vai ver como é elogiado. Quem gastava 1h30 está gastando hoje 30 minutos. Não, claro que em detrimento que tem carro. Eu acho que tem que cortar carro mesmo. Eu elogio tem que diminuir a velocidade, carro. Mas é aquele negócio, tem que investir para lá. E quem tem que investir em transporte público, Misael. Não tá certo isso, se investir em transporte público, eu, o senhor, todos nós aqui, vamos começar a andar mais de ônibus, de metrô e trem. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, não sai daí, a gente volta já já. Não existe justiça sem advogado.
programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Eu sou o professor Oswaldo Murahara. Estou sempre com você aqui na TV. Sorria. Coisas boas virão, com certeza. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Agora comigo por telefone o Augusto Fernandes da Silva, ele que é assessor da presidência da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Liliane Ventura. Boa tarde a você. Boa tarde aos debatedores do programa e também aos ouvintes do programa Gente que Fala. Muito bem. Hoje nós vamos falar e dar informações sobre a vacina. É isso mesmo? Isso, vacina contra a gripe. Ah. Justamente hoje, dia 24 de abril, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, estamos iniciando a campanha de vacinação contra a gripe na sede da Associação, no Ambulatório Médico, que fica a Rua Venceslau Braz, 206, segundo andar, aqui na Sé. Só para refrescar a memória aí dos nossos queridos ouvintes, e você que é funcionário público, essa vacinação abrange os servidores públicos a partir de que idade? Bom, este ano o Ministério da Saúde, ele ampliou o número de grupos prioritários e a imunização deve atingir mais crianças do que nos anos anteriores, já que a nova regra, crianças de 6 meses a 5 anos poderão ser vacinadas. Pessoas com 60 anos ou mais, profissionais da área de saúde, gestantes, mães até 45 dias após o parto, funcionários do sistema prisional, além dos doentes crônicos e transplantados. Todos são público-alvo. Público-alvo, e esses serão beneficiados na Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que são servidores. Mas quem desejar também tomar vacina e não estiver neste público-alvo, pode fazê-lo pagando uma rede privada, né? Agora, a vacina oferece proteção contra quais vírus, hein? Basicamente contra os 3 subtipos dos vírus da gripe que mais circularam no inverno do ano passado. O influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e o influenza B. É muito importante que todos os que encontram no grupo de risco sejam imunizados. Com certeza. A vacina é segura e ajuda a evitar que uma gripe se transforme numa pneumonia ou algo mais grave. A vacina só não é recomendada para quem tem alergia à proteína do ovo, que é usada na sua fabricação. Olha aí, fique atento, tá? E durante quanto tempo a vacinação estará disponível na AFEPESP? Iniciamos a vacinação hoje e estaremos à disposição dos associados todos os dias até 9 de maio, das 8h30 até às 17 horas. E não é necessário agendar horário. Oba. Para mais informações, é só entrar em contato pelos telefones 3293-9537 ou 3293-9559. Outra coisa, portadores de doenças crônicas devem apresentar a declaração médica. Olha aí, fiquem atentos. Agora tem uma dúvida que é recorrente. Quem tomou vacina no ano passado precisa se imunizar novamente? Com certeza, a imunização contra a gripe dura de 6 a 12 meses. E a composição da vacina e a sua produção é anual, podendo mudar conforme os vírus que circularam no ano anterior. Perfeito. Eu quero aqui agradecer, então, a participação do Augusto Fernandes da Silva, que veio aí trazer essa boa notícia para você, que é funcionário público e também que faz parte da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FEPESP, já está à sua disposição lá a vacinação. Um abraço contra a gripe. Eu agradeço.
São Paulo quer reciclar e compostar 80% do lixo. A Prefeitura de São Paulo quer reduzir em 20 anos de 98,2% para 20% o volume de lixo despejado nos aterros sanitários. Para atingir a meta, começará ainda neste mês a distribuir 2.000 equipamentos para as pessoas compostarem restos de alimentos, transformando-os em adubo. O plano prevê também a construção de 4 novas centrais de reciclagem para os resíduos secos na cidade. Oba, uma boa notícia, Beto Custódio. Se você me permitisse, olha aí, isso temos que aplaudir. É isso mesmo. Inclusive, o meu amigo Beto trouxe aqui um manual de um plano de gestão, se me permite, Beto, falar. Deixa eu mostrar para o pessoal. Deixa aqui, Fernanda. É isso que nós precisamos. É isso que nós temos que ter um caminho. É verdade. Nós temos que ter um caminho. Esta implantação já nos dá uma alternativa, já nos dá um caminho. Então, temos que elogiar. As boas notícias serão bem-vindas sempre. Vamos lá. Qual é o critério para que esses locais recebam, então, essa tecnologia, esses equipamentos, hein, meu querido Beto? Então, primeiro, já disseram aqui, este PGIRS, que é o Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, ele é uma contribuição que a cidade entrega para a cidade. Nós lançamos recentemente o Gabriel do Prefeito. Quem quiser ter acesso, é só põe lá no Google Prefeitura de São Paulo, vai acessar o portal e vai ter lá em PDF todas as fotos, os nossos textos. Né? Tudo isso aqui foram feitos em milhares de mãos. Fizemos seminários, conferências, encontros, quer dizer, foi uma 4ª conferência maravilhosa com a participação das cooperativas, dos catadores. Né? Então, é uma coisa meio que inimaginável, porém imaginável também. E aí, o que eu quero dizer? Em nossas casas, nós devemos ter no mínimo 3 bomboneiras, 3 pequenos ou grandes baldes. Então, eu separo ali o que é, por exemplo, cascas de frutas, restos de alimento, o que é papelão, o que é plástico, o que é alumínio, o que é... Eu separo tudo. Né? 90% praticamente é reutilizável. Ou seja, você tem lá um jardim, não joga mais ali a casca para fora. Então, o material de feira, por exemplo, ele já está sendo arrecadado, já está sendo levado para um espaço em São Mateus, é uma operação piloto. Em breve, as 950 feiras passarão pela mesma situação, quer dizer, esses produtos não mais irão para o chão. Porque tem uma coisa assim, Liliane, cemitério, vereador Floriano, Misael e Petreluzzi, cemitério, lixo, tá certo? E o que mais? E feira, ninguém quer perto da sua casa. Aliás, quer perto da sua casa, não quer na frente da sua casa. Sim. Todos precisam dela, mas ninguém quer saber para onde vai o lixo. Os lixões estão subindo. Temos lixões de 400 metros de altura. Né? Quem vai a Peru sabe o que eu estou falando aqui, o Aterro Bandeirante, o São João, quer dizer... Então, nós precisamos... Então, já foram quase 70 toneladas de materiais de feiras que deixaram de ir para o aterro. Está lá num transbordo não, num lugar de compostagem orgânica. A cidade agradece essa iniciativa e esse empenho. Então, nós estamos juntando todas as cooperativas que estão criadas e as que estão em fase de criação. Quem souber alguma entidade que quiser fazer, faça isso, porque cada bairro vai precisar de 5, 10 cooperativas. E estamos fazendo também a construção... isso aos condomínios também. Isso, com certeza. Os grandes condomínios, principalmente. Com maior facilidade. Isso é importante. E tem uma questão importante, né? O nosso deputado estadual afastado e exercício hoje como secretário Simão Pedro, secretário de Serviços, ele foi a alguns países, inclusive trazendo experiências da Alemanha, de França, trazendo aqui grandes máquinas que farão, agora a presidenta Dilma vai inaugurar em junho as 2 primeiras megacentrais, uma em Miguel e Unes, lá em Santo Amaro, e a outra aqui na Ponte Pequena. Futuramente nós teremos outra em São Mateus e a outra ali perto do terminal de cargas na Fernão Dias. Quer dizer, São Paulo contará com... Quem fazia 200 toneladas vai fazer 1.400, 1.500 toneladas por dia de reciclagem. Então, cada um de nós fica proibido, não com multa, mas com indicação cultural e inteligente, de começar a separar. Assim como nós falamos da água aqui, quer dizer, não jogo mais o plástico fora. Por exemplo, nós temos que abominar, e eu quero parabenizar aqui a TV Êxito, porque está usando um copo reutilizável. Não precisa ser descartável. Quem descarta vai para o lixo. Então, você lava... Então, são detalhes, né? A mesma coisa a caneta. Por exemplo, cada 10 celulares jogados fora, nós podemos fazer 8 a 9 novos.
Mesma coisa serve para o computador, mesma coisa, a jaqueta quebrou aqui, eu vou jogar fora? Não. Então, tem que ter essa consciência. E o plano, que é o PGIRS, ele dá essa condição. Quer dizer, vamos levar para as universidades. Estou vindo agora da Faculdade de Medicina da USP, uma conversa que levamos 10 horas, uma outra conversa com o secretário Felipe às 9 horas da manhã. Quer dizer, daqui vamos para outros lugares. Temos que espalhar isso. E parabéns aqui à TV Êxito por dar a oportunidade de divulgar sem pagar nenhum centavo, não é verdade? Não, aqui, embora, aqui o que é do povo é do povo. E muito, a cidade agradece. E viu? Queremos a colaboração das pessoas. Quer dizer, cada um de nós, você, eu, nós, vós, né, todos poderão aí contribuir para uma cidade mais limpa e uma cidade mais saudável. E eu vejo no lixo tanto dinheiro que eu já estou querendo construir, sabe o quê? Uma usina de lixo. Você já pensou que coisa linda? Você poder lá transformar, porque lixo é bobagem você achar que você tira de um lugar para o outro. É que você joga fora, você tira de um lugar para o outro. Né? É bobagem. E tem um outro desafio, Liliane, que eu não falei aqui, mas eu estive ontem com a nossa superintendente do serviço funerário. O que nós vamos fazer, viu, vereador Floriano? Vamos ter que ter a ajuda da Câmara Municipal. O que nós vamos fazer com os ossos depositados nos ossários? 95% dos ossos são abandonados pelas próprias famílias. Então, isso vai virando uma situação... Não, e dá para fazer o quê com os ossos? Então, é a grande pergunta. Tem que triturar e faz também adubo orgânico. Ah, é? Tem formas tecnológicas aí, novas tecnologias. Então, nós vamos ter que ter a autorização da Justiça, da Câmara Municipal e preparar. Tem um dos vereadores na Câmara que tem um projeto, mas queremos dialogar para o vereador Goulart. Né? Então, preparar. O que nós vamos fazer com o ossário, por exemplo, de Vila Formosa, né? De São Luís? Toneladas e toneladas. Você imagina 20 salas aqui lotadas num cemitério com ossos que estão lá desde as décadas iniciais aqui da vida de São Paulo. E ele não deteriora, precisa de... 250 anos, aproximadamente. E ocupa espaço. Dependendo da doença que foi atingida, ele deteriora com mais rapidez. Olha, hora e vez dos telespectadores ouvintes, eu vou pedir para que vocês sejam sucintos, porque realmente são muitas as perguntas, eu gostaria de atender a muitos aqui. A Rosa das Neves de Abaquara, Misael, o governador está brincando conosco. Será que não podiam prever esse desastre? Na minha vizinhança, no Jardim Miriam, faltou água há 15 dias. Ela chegava por volta das 10 e ia embora às 2 da tarde. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. O Flávio Arcanjo da Moca, Floriano, vereador, ontem, por volta das 11 da noite, minha moto caiu num buraco nas proximidades da Marginal Tietê. Era uma região deserta e com pouca iluminação. Posso processar a prefeitura? Eu não tenho culpa se não cuidam do asfalto e da iluminação da cidade. Bom, eu acho que pode. Eu até tem um procurador aqui, um promotor de justiça. Eu acho que mas vai depender do caso, né? Isso depende muito do caso concreto, né? O negócio é você usar essa arma aqui, filma, porque tudo é prova que pode te ajudar. Mas eu acho que sim, o cuidado da rua ele é de responsabilidade da prefeitura. E um acidente... Carlos Sampaio da Tatuapé, Beto Custódio, novamente quero pedir que a prefeitura olhe com carinho para as nossas praças e para o centro da cidade, especificamente na região da Luz. Outro dia estive por lá, uma sujeira que dá dó, tanto em praças quanto nas ruas, está generalizado em São Paulo. Cadê o prefeito? Bem rapidamente, que tem a questão da coleta seletiva e a coleta comum, a domiciliar. O certo é o morador jogar o resíduo somente 2 horas antes de passar. O que está acontecendo? Tem gente que trabalha sábado e já joga, passa todo final de semana o lixo lá. Mesmo tem gente que vai trabalhar às 4, 5 horas da manhã, já leva o lixo para a esquina. Então, é um problema de educação. A prefeitura cabe a fiscalização e a gente agradece esse tipo de coisa que você falou aqui, por exemplo, o lixo, o buraco, quer dizer, qual é o nome da rua, onde é que está, porque aí podemos ajudar. Essa pessoa caiu no buraco, por exemplo, se ela ajudar, se ela denunciar, se ela levar para a imprensa, evita que outros caiam. Então, cada um de nós passa a ser responsável pelo meio. Agora, a prefeitura também cabe, né, multar quando necessário as empresas, mas mais que isso, educar a sociedade para não jogar em horário indevido os resíduos. O Rodrigo Lemos, da Luz, doutor Petreluz, o verdadeiro combate à corrupção é feito desta forma. Aprovação de leis como a 12.846/13, assinada pela presidente Dilma, bem diferente da postura do PSDB, que diz que aos 4 cantos contra a corrupção, mas protege os secretários de governo que são suspeitos de receber propinas. Na verdade, essa lei ela vem de muito mais atrás, né, dos compromissos assinados pelo Brasil em governos até ainda do PSDB. Eu acho que, eu vou dizer uma coisa, quem foi mesmo que mandou? Quem mandou foi o Rodrigo Lemos, da Luz. Corrupção você vai encontrar em qualquer partido político, em qualquer governo. Isto não é privilégio de A, de B ou de C. Honestidade é da pessoa. Tem partidos
Em todos os partidos tem gente séria e em todos os partidos tem gente que não é séria. Eu acho que isso é um problema do ser humano. Agora, só também fazer aqui justiça, ele está falando de secretário de governo, eu tive agora com o secretário Edson Aparecido, que é o chefe da Casa Civil do governo Alckmin, que foi totalmente inocentado de todas as acusações. Há muitas acusações levianas, as pessoas, os dirigentes públicos sofrem com isso, pessoas boas, o Misael sabe disso, estão recusando ir para a administração pública, porque você fazer parte hoje da administração pública ou ser político, o Beto sabe disso, é quase, você já sai como, são profissões que estão criminalizadas, né, a priori. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não aceito esse tipo de, na minha opinião, é quase uma malandragem, né? Porque o PSDB, o PT, é meio malandro isso, né? Quando nós tivemos na Justiça Federal, no Supremo Tribunal Federal, a condenação da cúpula do governo Lula, Zé Dirceu, Companhia Limitada, ex-presidente do PT, etc., etc., aí o problema era que a Justiça era culpada de ter, foi um julgamento político no Supremo Tribunal Federal, quando 8 dos 11 ministros tinham sido indicados no governo do presidente Lula. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, ter mais responsabilidade nessas questões e não fazer acusações levianas. O Valmir da Lapa, ao invés de atacar os problemas que resultam na superpopulação, o plano diretor vai manter o interior da cidade ordenado, enquanto as bordas se expandem em conjuntos residenciais que nem se comportam em uma rua de bairro para pagar imposto para a cidade. É ver para crer. O Jânio Mota de Perus, o que ocorre em São Paulo já é desabastecimento, falta de água mesmo. É disso que estamos tratando aqui. Racionar o que já não se tem, que vergonha para a Sabesp e para o governo, nunca vi isso. E o planejamento, e se o reservatório não encher, vamos pegar a água onde? Lá no Rio Paraíba do Sul, lá no Rio São Francisco, lá em Minas Gerais. O Mauro Rubens, Guanás e Beto Custódio, eu uso as faixas e o corredor. Moro em Guanás e sei como sofria dentro de ônibus lotado. Uma ótima iniciativa. Desculpe os senhores da mesa, mas o dia em que um deles for andar de trânsito, no Transcarro de São Paulo, numa linha de ônibus como eu ando, vão valorizar as faixas pintadas. Melhoria sim, mas reconhecimento também. Mas tem que dar opção para todo mundo, claro. Não é? Você também não corredor. Pode beneficiar um em justo detrimento do sacrificar mas me dê mais transporte, me dê mais a gente não briga com o corredor, também falo mal do corredor, mas sai ali, vai lá na região oeste lá para você ver o caos. A minha crítica é porque não deram outra alternativa aos que estão sendo prejudicados. Não, e tem que aproveitar as faixas, eu já disse isso ao secretário Tato, que tem que aproveitar as faixas e colocar mais ônibus. E tem que colocar ônibus melhores. Eu lembro que ainda no governo Mário Covas, na prefeitura, a gente tinha um ônibus que era o executivo. Lá no Rio era o Frescão. Sim. Você lembra disso, Pedro? A classe média abria a mão do seu automóvel e ia para o centro da cidade de São Paulo, por exemplo, não pagava mais. Hoje seria algo em torno de uma tarifa, por exemplo, de R$8, por aí. Mas você vai sentado num ônibus com ar-condicionado. Não se discute o preço. E você tira o carro da rua. Discute a condição. Você tira o carro da rua. E a faixa, ela é provisória. Ela é uma solução provisória. Precisa ter uma solução um pouco mais permanente. E outra coisa importante, a gente fala... Acabou. Depois a gente volta. Que dó. Vamos repetir. Fausto Camunha, vamos repetir, hein? Queremos mais tempo, viu, diretor? Eu queria 4 Meu queridíssimo Fausto Camunha. Sim, 4. Precisa de verba, a diretora de produção está falando, queremos dinheiro. Aí um programa como esse... Zenilda, precisa de verba. Vamos atrás, vamos arranjar patrocinadores. A Sabesp sumiu daqui, viu? Falei. Sabesp sumiu daqui. A gente fazia campanha, até falava da Sabesp, a Sabesp sumiu, não entendi Nós também. Até poderíamos defendê-la em maior... Não quer defender, não. A gente faz jus aqui. Mas é verdade. Cadê as de vacinação? Cadê as campanhas toda, prefeitura? É porque a gente fala a verdade? Então tá bom. Então a gente vai continuar falando a verdade sem dinheiro. Olha isso. A direção geral é do jornalista Fausto Camunha. Grande. Do programa Gente que Fala, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Cicarelli, Soneildo Neres e Cléo Rodrigues, e mais uma equipe sensacional da TV. Um beijo a todos e até amanhã.